Desde que o tempo começou, o homem tem sido obcecado pelos oceanos do mundo. Aqueles grandes vastidões de água representam um sentido de aventura e o desconhecido. Eles oferecem o mesmo senso de maravilha que o espaço sideral, e esse sentimento se provou totalmente justificável, já que as criaturas peculiares que emergiram dessas profundezas realmente nos aterrorizam, meros mortais às vezes. Se você não tem medo do oceano, pode ser que tenha depois disso. Aqui estão os 20 maiores monstros marinhos já capturados na história. Mas antes de começarmos, já inscreva-se em nosso canal e deixe seu like agora. Vamos começar. Número 1. Maior tubarão já capturado com vara e carretilha. Este recorde está envolto em controvérsia e é contestado como um recorde legítimo em alguns círculos, devido a questões técnicas e regras gerais sobre jogo limpo. Para muitos, o recorde de 1959 ainda mantém a coroa, e este caso fica aquém do esperado. Vamos descobrir o que aconteceu. Esse velho tubarão marinho foi capturado por um homem chamado Capitão Frank Mundas, e ele é aparentemente o homem que inspirou o Capitão Quint do filme Tubarão. Mas esse tipo de elogio é frequentemente um pouco debatível. De qualquer forma, como conta a história, foi em 1986 que Mundas e um homem chamado Donnie Braddock usaram uma linha de 68 quilos para capturar um tubarão branco de 1.550 quilos. Isso quebraria todos os outros recordes de pesca, mas os fatos precisavam ser corretos e os procedimentos seguidos à risca, o que não aconteceu. O tubarão estava se alimentando de uma baleia morta no momento do encontro e Braddock, na verdade, usou um gancho para capturá-lo. A regra de registro da Associação SH acabou mostrando que os caras não estavam jogando limpo. Acontece que havia alguns por aí que estavam felizes em aceitar que essa captura era, na verdade, a maior captura de atum e peixe-rei já registrada. Mas aquela coisa chata com o anzol e a baleia morta meio que estraga um pouco, não é? Número 2. Recorde mundial de marlim de Alfred Glassell, encontrado nas águas tropicais e temperadas dos oceanos Pacífico e Índico. O marlim negro é altamente valorizado pelos entusiastas da pesca esportiva. As fêmeas são maiores que os machos e podem ultrapassar 450 quilos, sendo chamadas de granders quando atingem esse peso. Portanto, é seguro assumir que a maior captura desse tipo foi uma fêmea. A Associação Internacional de Pesca Esportiva tem o recorde mundial do marlim negro, que pertence a um homem chamado Alfred Glassell, que capturou um marlim negro gigantesco de 706 quilos em 1953, e esse recorde aparentemente ainda permanece. Mas como pescar uma dessas criaturas é um trabalho difícil, elas são extremamente ágeis e atléticas e irão lutar com tudo o que tem contra os pescadores e o equipamento. Pegar um desses peixes, ainda mais um recorde como esse, é uma conquista bastante especial. Número 3. Arapaíma gigas. Colocada firmemente entre os maiores peixes de água doce do mundo, a arapaíma é nativa da Amazônia e de outras bacias fluviais. Na América do Sul, esses peixes gigantescos frequentemente crescem até cerca de 2,7 metros de comprimento e podem até ficar ainda maiores. Seus números diminuíram nas últimas décadas devido à pesca excessiva e ao moderno problema da perda de habitat. Se essa captura foi realmente a maior já registrada oficialmente, bem, isso é um pouco debatível, mas certamente foi impressionante e também foi transmitida pela televisão, o que torna tudo ainda mais emocionante. O programa de TV River Monsters é uma série britânica e americana sobre pesca que busca encontrar os peixes de água doce mais emocionantes e geralmente gigantes do planeta. O apresentador é um sujeito chamado Jeremy Wade, que aparentemente é um pescador extremo e biólogo, e assim ele tira essa criatura colossal da água nesse clipe para mostrar. E, meu Deus, é um peixe enorme. Depois de várias tomadas de close-up do rosto enrugado e marcado por tempo de Jeremy, há mais ação de pesca enquanto ele tenta trazer a arpão fêmea de 68 quilos,
antes de finalmente pular na água e literalmente lutar com o peixe até conseguir dominá-lo com uma série de abraços fortes. Isso se torna uma experiência dramática de pesca manual, e talvez não seja a melhor técnica a se tentar se você for um iniciante. Número 4. Peixe-tigre Goliath. Em 2010, o pescador britânico Jeremy Wade se viu lutando com um tipo feroz de piranha gigante enquanto pescava no rio Congo, na África. Ele havia capturado o peixe devidamente nomeado Peixe-tigre Goliath. Durante sua expedição, Jeremy teve que ter cuidado ao segurar o peixe por causa de seus dentes afiadíssimos. O Goliath é conhecido como um dos peixes de água doce mais temíveis do mundo, muitas vezes descrito como uma versão maior e mais mortal da piranha. Ele possui 32 dentes, todos semelhantes em tamanho aos do tubarão branco, e é conhecido por atacar humanos e até crocodilos. Não é o tipo de peixe amigável, para dizer o mínimo. Esse peixe gigante raramente é capturado por pescadores devido ao perigo que ele representa e à dificuldade de alcançar seu habitat. Jeremy, que apresentava o programa River Monsters na ITV no Reino Unido, teve o cuidado extra de recolhê-lo e ele pesava mais de 100 libras e tinha 1,5 metros de comprimento. Os dentes dele, assim como os da piranha, são triangulares, o que fez um ótimo material para a televisão e com certeza acrescentaram muita música assustadora à filmagem para tornar tudo ainda mais emocionante. Número 5. Tubarão branco de 2.000 libras. Em 2020, um tubarão branco de 2.000 libras fez uma parada perto de Miami durante sua longa jornada. O tubarão estava nadando há 103 dias e havia percorrido uma distância de mais de 13.000 milhas, tudo o caminho desde a costa do Canadá, a organização sem fins lucrativos. O Search estava rastreando o movimento do tubarão desde que foi descoberto pela primeira vez em setembro de 2019. Os pesquisadores estavam esperançosos de que o estudo dos deslocamentos do tubarão levasse a mais descobertas sobre os tubarões brancos. Esses tubarões são classificados como uma população vulnerável pela World Wildlife Fund, o que significa que estão em risco de se tornar uma espécie ameaçada, mesmo que a existência deles signifique que os nadadores nas proximidades possam ser uma espécie ameaçada. Esse tubarão específico foi nomeado de algo que eu não consigo pronunciar e pesava mais de 2.000 libras. Ele foi encontrado pela primeira vez perto de uma ilha, cujo nome, em linguagem dos povos indígenas de Nova Escócia, significa Terra da Névoa. Ele mediu 15 pés e 5 polegadas de comprimento, o que a torna o segundo maior tubarão branco já marcado pelo O Search, no Atlântico Norte. Embora fosse grande, não era o maior encontrado. Outra grande fêmea adulta de tubarão branco pesava 3.541 libras e foi descoberta ao largo de Nova Escócia no mês anterior. Esse tubarão estava viajando para a costa leste de Nova Escócia, onde foi avistado perto de Myrtle Beach, na Carolina do Sul, em outubro de 2019, e depois ao largo da costa da Carolina do Norte, Virginia Beach, Atlantic City, Nova Jersey, entre outros lugares. Todos na praia, sem dúvida, estavam empolgados com isso. Número 6. O gardo alligator de 136 quilos. O gardo alligator é um tipo de peixe de água doce nativo da América do Norte. Eles têm um corpo longo e estreito, como um torpedo, com um focinho curto e largo e filas de dentes afiadas e ferozes. Esses peixes são predadores de emboscada temíveis, que patrulham as águas de lagos em busca de peixes, aves aquáticas e outros pequenos mamíferos. Geralmente, eles medem cerca de 1,5 a 1,8 metros de comprimento, o que é relativamente grande, mas geralmente nada de extraordinário. Ou ao menos é o que as pessoas pensam na maior parte do tempo, porque esses peixes podem realmente ficar enormes. Em 1951, um gardo alligator realmente massivo foi capturado no Texas, pesando impressionantes 126 quilos, quebrando todos os tipos de recordes. Mas esse recorde foi completamente superado por uma captura em 2019, no Mississippi.
Este pesava um impressionante recorde de 148 quilos e tinha 2 metros e 40 centímetros de comprimento. Acredita-se que essa senhora do lago tivesse entre 50 e 70 anos quando foi capturada, pois normalmente esses peixes viveriam por essa idade. Sujeito a um sistema de captura e devolução, mas o pescador responsável disse que esse grande peixe foi capturado na rede e não sobreviveu ao encontro. Parece mais do que uma pena que essa criatura idosa tenha sido retirada da água de forma tão intempestiva e impensada, e isso levanta a questão: quantos mais anos ela teria vivido se tivesse sido deixada em paz? Número 7. O maior robalo já registrado. Em 2012, um homem chamado Capitão Blaine Anderson pegou o peixe de uma vida inteira. Era um enorme robalo de 57 polegadas, estimado em cerca de 34 quilos. Blaine já estava bem familiarizado com a captura de todo tipo de peixe grande e levava clientes para pescar robalos de 18 a 22 quilos nas águas de Long Island Sound, perto de Niantic, Connecticut. Mas essa captura particularmente grande aconteceu durante a primeira viagem de Blaine ao oceano para fazer uma pesquisa para um futuro charter, o que foi um começo promissor para a temporada. Blaine pegou o robalo gigante usando um scup vivo como isca, uma técnica que ele já havia compartilhado em um episódio do programa On the Water TV. O peixe foi fisgado na segunda deriva do dia e a luta final foi registrada em vídeo. Acredita-se que seja o maior robalo já filmado. A costa de Connecticut é conhecida por produzir robalos grandes, e com o atual recorde mundial de robalo, um de 36 quilos, capturado por Greg Mearson, também nas águas de Connecticut. Então, se você gosta de pegar robalos gigantes, as águas de Connecticut são o lugar certo para você. Número 8. Lula gigante de Humboldt. Também conhecida como lula gigante, esses grandes moluscos marinhos são nativos das águas mais quentes do Pacífico Leste, mas estão se expandindo para outras regiões e podem ser encontrados até no norte do Alasca. Diga sushi, sushi, baby! O problema com essa expansão incessante de seu habitat é que essas criaturas tendem a comer bastante. Elas não são nada exigentes também. Essa lula vai consumir todo tipo de marisco. Sua dieta carnívora inclui peixes menores, crustáceos, plâncton, outros moluscos marinhos e, sim, até tubarões. Essas criaturas vorazes vão devorar o ecossistema inteiro de seu território, mal parando para mastigar, e você precisa ver como elas caçam. A lula gigante se alimenta na superfície da água, mas caçam abaixo, como predadores de emboscada. O lula usa seus tentáculos super fortes para atacar sua presa, e as ventosas com ganchos fazem o trabalho rápido do ataque. Elas podem se estender e pegar a marca desprevenida num piscar de olhos. Então, essas ventosas entram em ação, cada uma contendo um conjunto aterrorizante de pequenos dentes afiados, semelhantes a lâminas, que a lula usa para cortar e rasgar a carne de sua vítima. Quando você adiciona a essa técnica de caça mortal o fato de que esses animais podem caçar sozinhos ou em grupos de milhares, eles ficam ainda mais aterrorizantes. É aí que o tubarão realmente precisa se manter bem longe desses animais. Um grupo de lulas gigantes pode trabalhar em equipe para caçar uma criatura muito maior e despedaçá-la em questão de segundos. O movimento favorito delas é agarrar a presa e puxá-la para as profundezas do oceano até que a infeliz criatura simplesmente pare de lutar, porque entra em inconsciência. Não tem jeito, essas criaturas são aterrorizantes. Número 9. Atum rabilho. Outro dia, outro montão de peixes. O segundo peixe mais caro já vendido foi um atum rabilho. Pesando apenas 4 libras a menos que o recordista, esse atum de 68 libras foi vendido para a mesma empresa no mesmo leilão, um ano depois. O colossal atum foi vendido para ninguém menos que Koshi Kamira, o autoproclamado rei do atum. Não porque ele tem barbatanas e escamas, mas porque ele se considera o mestre de tudo relacionado ao atum. Ah, e ele também tem as credenciais, já que havia comprado e preparado um igual no ano anterior.
Desta vez, o rei do atum desembolsou impressionantes 1,8 milhões de dólares pelo lote estrela do leilão, e quando foi questionado sobre por que estava disposto a gastar tanto dinheiro por um peixinho, ele respondeu: "É caro, não é?" Ele queria que seus clientes tivessem atuns muito saborosos naquele ano. O enorme peixe foi estimado para fazer 10 mil pedaços de sushi, o que deve deixar alguém bem satisfeito, imagino. Número 10. Tubarão-tigre gigante. Tubarões-tigre são comuns nas águas ao redor da Austrália, a ponto de os pescadores terem permissão para manter um tubarão-tigre na captura diária. Esse fato não impediu que as pessoas expressassem preocupação e até indignação quando surgiram imagens de um enorme tubarão-tigre, espremido em um pequeno barco de pesca. Hoje, os tubarões-tigre são considerados quase em perigo e estão na lista vermelha da IUCN. Mas, apesar de uma diminuição de 74% em seus números nos últimos 50 anos, não estão em risco suficiente para justificar a proteção pela lei australiana. A captura de 870 libras desse tubarão parecia uma visão lamentável enquanto os pescadores manobravam seu barco de volta ao porto em Sydney. Isso causou um grande alvoroço, com as pessoas demonstrando desaprovação pela aparente negligência dos homens com sua captura. O debate sobre o destino do tubarão-tigre continuou, com discussões de todos os tipos. A Associação de Pesca Esportiva de New South Wales também se pronunciou, dizendo que eles não estão lá apenas para matar tudo que está na água. Esses caras pegaram apenas um peixe, e embora isso seja verdade, ainda é uma pena ser esse um peixe. Número 11. Tubarão-martelo de 13 pés. Pescadores da Flórida fizeram as notícias da noite com sua captura do dia, alguns anos atrás. Os sortudos tiveram um encontro com um extraordinário tubarão-martelo de 13 pés de comprimento nas águas da ilha Hannibal, na Flórida. Os três filmaram sua incrível captura enquanto conseguiam trazer o tubarão para águas mais rasas para ver o fruto do seu trabalho. Os pescadores estavam no Golfo do México usando a isca favorita do tubarão-martelo, a arraia, com a esperança de pegar um grande. Mas quando perceberam que haviam fisgado um tubarão gigantesco, não podiam acreditar na boa sorte. O tubarão-martelo que pegou a isca estava a cerca de 200 jardas de distância do mar. Então, os homens lutaram com o magnífico animal por mais de meia hora para levá-lo até a praia. Eles conseguiram as fotos épicas e depois soltaram o tubarão de volta ao mar. Eles estavam sobrecarregados com a imensa força do enorme tubarão e realmente desfrutaram da experiência única de um close-up com essa bela besta. Mas esse tubarão não parecia tão empolgado com a viagem inesperada até a praia, não é? Número 12. Salmão-rei gigante. Em seguida temos uma história de 1985. Les Anderson, um revendedor de carros do Alasca, pegou um salmão-rei absolutamente enorme enquanto pescava com seu amigo Bud no rio Kai. Eles estavam usando uma isca chamada Spin and Glow e ovos de salmão. O peixe era tão forte que, na verdade, puxou Les em torno de seu barco. A história do grande peixe diz que Les tentou 3 vezes puxar o peixe para o barco, mas ele era simplesmente grande demais. Quando finalmente conseguiu trazê-lo perto da costa, ele e Bud perceberam que precisavam pesar o peixe rapidamente antes que ele perdesse peso ao secar. Um pensamento bastante realista, e então correram para uma balança próxima, onde as pessoas estavam reunidas para ver o enorme peixe, porque, pelo visto, não há muito mais o que fazer no Alasca. O salmão pesava 97 libras e 4 onças e quebrou o recorde mundial de maior salmão-rei já pescado com vara e carretilha. Les ficou conhecido como o homem que pegou o salmão recordista. Finalmente conseguimos alcançar ele, pegamos nossa linha de volta e então sabíamos que estávamos seguros até ele falecer em 2003. Hoje, você ainda pode ver o emocionante peixe empalhado em exibição no prédio da Soldut Visitors Association. Número 13. Novo recorde mundial de lucioperca. Esse cara pegou uma lucioperca gigante na Bulgária em 2019. E não há dúvida de que foi uma experiência extremamente emocionante. Acontece que esse peixe possivelmente estabeleceu um recorde mundial, embora apenas por um breve período,
aparentemente porque logo depois foi superado. Essa é a razão que continua motivando pescadores a seguir em busca de peixes cada vez maiores. Este mediu 140 centímetros de comprimento e pesava 23,5 quilos. O peixe lúcio é uma espécie de peixe de água doce, conhecida por seu corpo longo e esguio e dentes afiados. Eles têm uma aparência distinta, com corpos esverdeados e manchas ao longo dos seus flancos. Esses peixes podem crescer bastante, com alguns atingindo mais de 1 metro de comprimento, como este, e pesando bem mais de 23 quilos, como este também. Eles são encontrados em lagos, rios e riachos em toda a América do Norte, Europa e partes da Ásia, e gostam de se esconder entre as plantas para emboscar suas presas, avançando rapidamente para capturá-las com seus dentes afiados. A pesca de lúcios é uma atividade popular entre os pescadores, já que eles oferecem uma boa luta quando são fisgados, e quanto maiores, mais briguentos podem ser. Número 14. Raias de cauda-chicote gigante. Será esta a maior espécie de peixe de água doce do mundo? Eu sei que você não pode acreditar em qualquer história de peixe grande que ouvir. Mas espere um momento. Esse é grande de verdade, e também é conhecida como a raia Wee. A raia gigante é algo lendário, raramente vista, mas com histórias locais que falam de peixes gigantes de 450 quilos. Esta espécie é o prêmio para os pescadores que buscam algo épico. Em 2009, foi anunciado que a maior captura dessa incrível criatura havia sido documentada em uma expedição da National Geographic nas águas da Tailândia. A captura colossal media 2 metros de largura e impressionantes 2,1 metros de comprimento. Ela tinha 2,4 metros de largura e pesava provavelmente 360 quilos. A pobre criatura, no entanto, havia perdido sua cauda. Eu me pergunto se eles a nomearam de Eeyore, e se ainda estivesse conectada, provavelmente essa raia teria medido até 5 metros de comprimento. Infelizmente, parece que, embora tenham conseguido medir a raia gigante, eles não conseguiram pesá-la. Então só podemos fazer uma estimativa de seu peso, e as pessoas acreditam que pesava pelo menos 450 quilos, sendo o mais pesado de sua espécie, já conhecido pela humanidade. Enquanto os cientistas ainda estão procurando e descobrindo mais sobre esses peixes gigantes, só podemos imaginar quantas raias gigantes realmente existem, e talvez até versões ainda maiores estejam por aí. Talvez esses sejam apenas os bebês. Número 15. Pescador puxa dinossauro vivo. Aqui temos um pescador que pegou um enorme peixe de 5 metros que pesava 266 quilos enquanto pescava no rio Fraser, no Canadá. Ele achava que o peixe poderia ter cerca de 100 anos e ele é um guia de pesca que compartilhou um vídeo no TikTok mostrando sua captura extraordinária. Ele estimou que o peso fosse algo entre 227 a 272 quilos. Ele acredita que o peixe era um esturjão, um tipo de peixe frequentemente chamado de dinossauro vivo, pois existe desde a Era Jurássica. Depois de pegar o peixe, eles o marcaram e o soltaram de volta no rio. Agora vamos soltá-lo de volta no rio, e ele acredita que o peixe que pegaram viverá por mais 100 anos no mínimo. Número 16. Tubarão macho de 1.000 libras. Em 2012, um cientista chamado Neil Hammerl passou seus domingos estudando tubarões perto dos Florida Keys. Ele realmente sabia como aproveitar a vida. Não estava caçando-os para troféus, no entanto, ele estava lá para estudar para uma pesquisa a fim de protegê-los. Me deem espaço, pessoal. Neil havia trabalhado na Universidade de Miami, passando os finais de semana no sul da Flórida, estudando os tubarões. Ele e sua equipe colocavam linhas com isca na água atrás do barco, esperando que um tubarão mordesse. Sempre que pegavam um, eles marcavam, coletavam uma pequena amostra e soltavam o animal. Todo o processo levava cerca de 5 minutos. No dia 27 de maio de 2012, no entanto, eles pegaram algo grande na linha e começaram a puxá-la. Eles trouxeram para bordo um enorme tubarão-touro, o predador principal da região. O tubarão tinha cerca de 3 metros de comprimento e pesava cerca de 450 quilos.
Era um dos maiores tubarões touro que Neil já tinha visto, e ele já havia marcado mais de 1000 deles antes. Os tubarões touro são conhecidos pela sua agressividade e por viverem em águas rasas. No entanto, não miram especificamente nos seres humanos, mas se uma pessoa estiver na água, eles ainda são extremamente agressivos. Então, você já sabe o que isso significa. Número 17. Atum de barbatana amarela de 445 libras. A próxima história é sobre um homem que pegou um atum de barbatana amarela muito grande enquanto pescava perto do Banco do Furacão, ao largo da costa de Baja. Esse atum pesava 445 libras e foi capturado com vara e carretilha. Ele é o maior atum de barbatana amarela já capturado de tal forma. O homem pegou o enorme atum a bordo de um barco de pesca chamado XL Sport Fishing. No entanto, como o capitão do barco ajudou, a captura não será oficialmente registrada como um recorde, de acordo com a Associação Internacional de Peixes de Caça. O recorde atual para o maior atum de barbatana amarela capturado com vara e carretilha é de 405 libras. Bem, não é muito bom para esse cara, então. Número 18. Peixe-espada de 757 libras. O capitão Nick, de Isla Marada, é um pescador experiente que leva grupos entusiastas para excursões de pesca muito bem-sucedidas para pegar peixe-espada. Ele é o melhor no que faz, tendo capturado e soltado mais peixe-espada do que qualquer outra pessoa no planeta. Então ele sabe como pegar os grandes. Mas esse peixe-espada em particular deve ter sido uma surpresa até para esse velho marinheiro. Em março de 2019, Nick levou um grupo de clientes para o mar a bordo de seu barco de charter nas águas de Isla Marada, nos Florida Keys. Ele colocou a isca em um local onde já havia tido sorte com peixe-espada antes, e esperaram. Mas não precisaram esperar muito, pois em apenas 10 minutos perceberam que haviam fisgado algo. Não era óbvio o quão grande o peixe poderia ser. Não houve curvatura da vara, e a isca parecia apenas estar sendo perturbada. O que aconteceu a seguir surpreendeu todos a bordo. Foram mais de 40 minutos tentando trazer o peixe monstruoso para ver o que estavam fisgando. Parecia um peixe azul elétrico grande, e eles acharam que pesava cerca de 400 libras, mas ao longo das horas seguintes, ele mergulhou profundamente e voltou à superfície várias vezes, nunca se soltando da linha. Foram necessárias mais 5 horas para toda a tripulação finalmente trazer o peixe para ter uma visão mais clara dele. E foi aí que perceberam que ele provavelmente pesava mais de 600 libras. O peixe-espada estava ficando bastante estressado e parecia tentar atacar o barco para fugir. Os pescadores continuaram puxando e finalmente conseguiram trazer o peixe colossal a bordo. Então, levaram-no de volta para a terra firme. Pesaram-no e ele marcou cerca de 757,8 libras. E não apenas foi um recorde para Nick, mas também um novo recorde no estado da Flórida. Número 19. O grande bagre de 280 libras. Em 2015, este pescador, que atende pelo nome de Dino Ferrari, aparentemente conseguiu pegar um bagre impressionantemente grande no rio Po, na Itália. Bem para ele, o peixe era gigantesco, medindo inacreditáveis 8 pés e 9 polegadas de comprimento e pesando 280 libras. Isso é imenso e levou 40 minutos completos para puxar o gigante para dentro da embarcação. Não é surpresa, pois o peixe basicamente já é uma baleia nesse ponto. E Dino e seu irmão tiraram muitas fotos com o peixe enquanto ele começava a sufocar lentamente antes de devolvê-lo ao rio. As pessoas que viram a foto pela primeira vez não conseguiram acreditar que fosse real. Então Dino lançou um vídeo no qual ele demonstrou a autenticidade do peixe e seu tamanho aparentemente impossível. O problema é, este é o único que cresceu até esse tamanho ou será que podem existir outros? Um pensamento aterrador e francamente a ideia de que é assim que os peixes são agora vai assombrar meus pesadelos. Mas o que você acha? Isso pode ser a evolução dos bagres? Esses peixes gigantes vão dominar o mundo e comer tudo que estiver em seu caminho?
Vá em frente e deixe todas as suas fabulosas opiniões na seção de comentários abaixo. Número 20. O maior lagosta de Maine. E no canto vermelho, pesando 27 libras de pura força de soco, uma lagosta, acostumada a uma captura muito mais pequena. O pescador de Maine, Robert Malone, levou um grande susto quando puxou um crustáceo colossal para sua rede. Não sendo estranho a lagostas incomuns, é claro que ele ficou surpreso com a escala desse monstro. Ele achou que era algo notável o suficiente para entregar o animal ao aquário do estado de Maine para uma investigação científica mais aprofundada. Seria essa uma nova espécie monstruosa ou uma fugitiva de Jurassic Park? Acontece que não, era apenas uma lagosta comum. Mas essa, no entanto, capturou a imaginação de todos que a encontraram, sendo o maior exemplo que muitos já haviam visto. Suas garras diferentes eram definitivamente incomuns e algo que eu nunca vi antes. Apelidada de Rocky, devido às suas enormes garras semelhantes a luvas de boxe, essa lagosta sortuda foi devolvida ao oceano depois que o aquário registrou suas estatísticas vitais. Agora, fico me perguntando se Rocky ainda está por aí, correndo escadas e se preparando para nocautear o próximo pescador desavisado que tentar capturá-la em sua rede. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se gostou de nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Também confiram outros conteúdos interessantes que estão aparecendo agora mesmo na sua tela. E eu verei vocês no próximo vídeo. Até a próxima!